Ser incapaz e não ter a intenção de ser capaz. Muitos irmãos, creio que precisamos dar um passo além e considerar mais uma questão. Muitos irmãos já sabem que não são capazes de fazer nada. Talvez vocês saibam que não podem fazer nada. Mas preciso perguntar-lhes outra vez, você é capaz ou não? Irmãos, vocês morreram para qualquer esperança em vocês mesmos? Agora acham que podem vencer? Nos capítulos anteriores, vimos fatos objetivos, agora estamos vendo algo subjetivo pela primeira vez. Não há dúvida de que Cristo vencerá em seu lugar, mas há uma condição para que ele possa fazer isso, ou seja, você precisa reconhecer que é incapaz. Você é ou não capaz? Deus permitiu que você fracassasse muitas vezes, mas seu coração ainda não perdeu as esperanças. Você é ou não capaz? Tudo depende dessa pergunta crucial. Seu avanço futuro depende disso. Se você continua dizendo em seu coração que é capaz e que pode fazer alguma coisa por você mesmo, Cristo não pode viver por você. Cristo só pode viver pelos que são absolutamente incapazes. A vitória está à espera dos que fracassaram completamente. Somente os que fracassaram completamente é que podem vencer. Se alguém não fracassou totalmente, Deus não poderá vencer por ele. Esta é a primeira condição, confessar que somos incapazes. Uma coisa é dizer que não conseguimos, e outra é desistir de tentar. Será que vimos essas duas coisas? Não conseguimos e não devemos tentar. Muitas vezes sabemos que não conseguimos, e mesmo assim, continuamos tentando. A primeira condição para obter a vitória é compreender que não conseguimos e a segunda é desistir de tentar. Se admitimos que não conseguimos e cessamos as tentativas, venceremos. O problema é que, embora saibamos que não conseguimos, esforçamo-nos ao máximo para tal. Queremos fazer uso de nossas forças. Pensamos que se orarmos mais poderemos conseguir, ou que se tomarmos decisões mais firmes poderemos permanecer em pé. Ainda que não consigamos, continuamos tentando. Suponhamos que temos diante de nós um objeto que pesa 300 kg, uma unidade chinesa de peso, e suponhamos também que você sabe que só consegue levantar 200 kg. Não há possibilidade de que você levante 300 kg. Porém, muitas pessoas tentam levantar um peso que sabem muito bem que não conseguem levantar. Elas dizem, sei que não consigo, mas por que não tentar? Não conseguem, mas mesmo assim fazem a tentativa. Uma coisa é que uma pessoa seja incapaz de fazer algo, e outra é que desista de tentar. Já que sabemos que não conseguimos, não temos de tentar fazer. Senhor, não consigo vencer e não tenho a intenção de tentar. Não tentarei mais. Você deve abrir mão por completo. Abrir mão das coisas não é algo insignificante. Já que você sabe que não consegue fazer, deve permanecer nessa posição e deixar de tentar. Recentemente conheci muitos irmãos que repetidas vezes cometeram pecados. Confessaram que não eram capazes de vencer. Mas ao perguntar-lhes se ainda estavam tentando vencer, eles renderam-se e disseram, que mais podemos fazer? Damo-nos por vencidos. Deus colocou você na cruz e abandonou totalmente a esperança em você. Mas é necessário que você também admita que não consegue, também deve reconhecer isso. Infelizmente ainda tentamos fazer coisas por nós mesmos. Que significa tentar fazer? Permitam-me usar a ira como exemplo. Suponha que você seja uma pessoa que se enerva facilmente e que não consegue controlar sua ira. Quanto mais tenta, mais fracassa. Por fim, reconhece que não consegue fazer nada com relação ao seu mau gênio. Que você deve fazer? Você sabe com certeza que não tem jeito de controlar seu mau temperamento, e no entanto, tenta controlá-lo. Que você fará depois? Tentará ser mais cuidadoso ao falar. Em seguida fará o possível para evitar as pessoas com as quais não se dá bem e só falará com aquelas com quem tem bom relacionamento. Você evitará contatos com os que provocam você e fugirá deles. Cada vez que esteja a ponto de perder a paciência, fará o possível para suprimir isso. Tentará suprimi-lo com mais orações. Isso é ser incapaz e ao mesmo tempo tentar fazer as coisas. Por um lado não consegue, mas por outro continua tentando.
Embora não consiga fazer nada, continuará esforçando-se para fazer algo. Esse tipo de pessoa nunca vencerá. Nunca poderá dizer, fui crucificado com Cristo. Irmãos e irmãs, lembrem-se de que a condição para obter a vitória é reconhecer que somos incapazes e que a maior barreira é ficar tentando. A vitória procede de Cristo, e é Cristo que vive em nosso lugar. A vida vencedora requer que tomemos uma posição firme e declaremos, nada posso fazer e não continuarei tentando. Senhor, faça-o tu por mim. Não tentarei mais produzir minha própria vitória. Se fizermos isso, venceremos. Deus não pode fazer nada pelos que constantemente tentam conseguir. Ele não pode fazer nada por eles. Se tentamos fazer alguma coisa e se decidimos fazê-lo, Deus se deterá no momento em que intervenhamos. Cristo vive em nós a fim de expressar-se por meio de nós. O problema é que tentamos preservar a integridade do nosso próprio labor. Devemos rejeitar completamente nosso próprio labor antes que Cristo possa expressar sua vida por meio de nós. Se tentamos ajudá-lo um pouco que seja e começamos a introduzir obras humanas, sua graça irá embora. Se Cristo não vence em nosso lugar, qualquer vitória que tenhamos, será algo nosso. O poder de Cristo não tem como fim suprir o que nos falta. A vida de Cristo não tem como fim remendar os buracos que tenhamos em nossa vida. Ele quer viver em nosso lugar. Se desejamos que Cristo viva em nosso lugar, não devemos então viver. Primeiramente devemos saber que nada conseguimos fazer, e assim Deus terá seu caminho para atuar. Não tente prolongar a batalha. No momento em que tentamos lutar, perdemos. Mas, mesmo assim, ainda temos esperanças de conseguir e cremos que seria maravilhoso se o fizéssemos. Mas, enquanto estamos nessa luta, Cristo não expressa sua vida em nós. Em todo o empenho humano sempre existe a possibilidade de superposição. Tenho um empregado em minha casa. Se ele pedisse a conta, eu teria de contratar outro, mas pediria ao primeiro que ficasse outras 2 semanas a fim de ensinar todos os serviços ao novo empregado. O homem sempre tem a necessidade de reter uma coisa até que outra a substitua. Antes que o antigo empregado se vá, o novo tem de vir por 2 semanas. Mas com Cristo isso nunca acontecerá. Se não decidirmos ir embora, ele nunca tomará nenhuma iniciativa. Quando pararmos, ele começará. Pensamos que ele operará enquanto ainda estamos laborando, mas isso nunca acontecerá. No momento em que cessarmos nosso labor por completo, Cristo começará a sua obra. Enquanto ainda continuamos fazendo alguma coisa, Cristo não se moverá nem 1 centímetro. Na mensagem anterior vimos o que significa, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas quando é que experimentaremos mais Cristo? Isso somente ocorrerá quando for cumprido o já não sou eu quem vive. Esperamos até ver que Cristo e nós estejamos ali ao mesmo tempo, mas isso jamais ocorrerá. Não devemos fazer nada e não devemos tentar fazer. Nossas mãos devem soltar tudo sem reservas. Tudo deve ficar nas mãos do Senhor, precisamos entregar tudo a Ele. Não conseguimos fazer nada, tampouco devemos tentar fazer. Agindo assim venceremos. Isso, porém, não é o suficiente. Muitas pessoas percebem que não conseguem fazer nada e choram e lamentam-se. É claro que é bom chorar. Muitas vezes nossos pecados só podem ser lavados com as lágrimas. Frequentemente derramamos muitas lágrimas diante do Senhor. Mas devemos perceber que muitos cristãos seguem o exemplo do jovem rico, indo embora tristes ao verem que não conseguem vencer, pois só veem seus problemas e só veem que lhes falta uma coisa. Como não conseguem fazer nada, acham que Deus também não. Portanto, acham que não têm esperança por não conseguirem repartir todos os seus bens aos pobres. Não, ainda há esperança. Para mim sempre foi muito significativo que depois de Lucas 18 venha Lucas 19. Você sabe de que trata o capítulo 19? É a história de Zaqueu. Quem era esse homem? Era um homem de idade avançada, enquanto o homem do capítulo 18 era jovem. Tanto o jovem como Zaqueu eram ricos. Em termos humanos, espera-se que o jovem seja mais generoso e o ancião mais egoísta.
Mas é espantoso ver que quando Zaqueu desceu da árvore, sem que o Senhor lhe pedisse que repartisse seu dinheiro, ele de livre vontade decidiu devolver 4 vezes mais o que havia defraudado e dar a metade de seus bens aos pobres. Imediatamente esteve disposto a entregar todo o seu dinheiro. O Senhor Jesus pediu ao jovem que desse seu dinheiro e ele não conseguiu fazê-lo. Mas esse homem ancião, a quem o Senhor não lhe pediu que desse seu dinheiro, deu-o voluntariamente. Por que essa diferença? Porque as coisas que são impossíveis para o homem são possíveis para Deus. No caso do jovem rico, vemos o que é impossível para o homem, enquanto no de Zaqueu vemos o que é possível para Deus. Que é possível para Deus? O Senhor Jesus disse que Zaqueu também era filho de Abraão e que a salvação havia chegado à sua casa. Isso significa que Deus o havia salvado. O jovem rico sabia que era impossível para ele, mas não pediu a Deus a salvação. Para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Que faz um cristão quando vê sua impaciência, seus pensamentos impuros ou seu pecado carnal ou espiritual? Ele almeja o dia em que será libertado desses problemas. Algumas irmãs têm comentado: irmão Ney, seria maravilhoso se meu gênio pudesse melhorar, ainda que fosse apenas um pouquinho. Sempre digo a elas: agradeçam ao Senhor pelo seu mau gênio. É maravilhoso que vocês vejam que não conseguem vencê-lo. Regozijem-se no fato de não poderem fazer nada. Gloriar-se nas fraquezas. Em 2 Coríntios 12:9 é dito: então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vocês podem ver isso? A fraqueza não é algo pelo qual devamos lamentar-nos ou chorar. A fraqueza é algo para gloriar-nos. Você talvez tenha dito: agradeço ao Senhor e o louvo por ter me feito vencer. Mas alguma vez você disse: agradeço ao Senhor e o louvo por ter permitido que fracassasse miseravelmente? Você louva ao Senhor e dá-lhe graças por dar a você paciência, mas alguma vez o agradeceu e o louvou pelo seu gênio incontrolável? Você já chegou a dar-lhe graças e louvá-lo pelo seu orgulho? Já agradeceu-lhe e louvou-o pela sua inveja? Já agradeceu-lhe e louvou-o pela sua impureza interior e pelo seu pecado? Se você tem esses problemas, deve agradecer ao Senhor e louvá-lo por isso. A primeira coisa que deve fazer é perceber que não pode superá-los. A segunda é desistir de tentar conseguir. E a terceira é louvar o Senhor e agradecer-lhe pela sua total incapacidade. Aleluia! Não consigo fazer nada. Aleluia! Não consigo fazer nada. Porque Paulo disse: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Paulo disse que considerava sua fraqueza motivo de gloriar-se. Ele disse isso porque sua fraqueza dava a Cristo a oportunidade de manifestar seu poder e de que tal poder repousava sobre ele. O poder de Cristo não pode repousar sobre os que não têm fraquezas. Somente os que têm fraquezas chegam a experimentar o poder de Cristo que repousa sobre eles. Mas me gloriarei nas minhas fraquezas, porque minhas fraquezas dão ao Senhor a oportunidade de operar em mim e de manifestar seu poder e mover-se em mim. Irmãos e irmãs, vocês têm algum pecado que nem sequer conseguem confessar? Há alguma coisa que não conseguem consagrar a Deus? Existe algum obstáculo que não conseguem tirar? Carecem de alguma graça diante do Senhor? Que farão? Vão entristecer-se? Se é assim, então estão na mesma situação do jovem rico. Ele entristeceu-se e vocês também. Por fim, seguirão o mesmo caminho que ele. Ele se foi triste e vocês também. Mas não há algo pelo qual entristecer-se. O erro do jovem rico não foi perceber que lhe era impossível, e, sim, não ver o que é possível para Deus. O erro do jovem rico não estava na sua própria incapacidade, mas em não aplicar a capacidade de Deus. Não é pecado saber das nossas próprias fraquezas, mas pecado é não crer no poder de Deus. Não é pecado ser incapazes de ofertar dinheiro, mas pecado é não crer que Deus pode capacitar uma pessoa para isso. Não é pecado ter mau gênio, mas pecado é não crer que Deus possa ser nossa paciência. Não é pecado ter um pecado insuperável, mas pecado é não crer que Deus possa vencer tal pecado por alguém.
É um fato glorioso que um homem compreenda que é inútil. O propósito do Senhor era mostrar ao jovem rico sua incapacidade. Porém, quando o jovem voltou para casa, não estava contente, mas triste. Uma vez que o Senhor mostra que você não pode fazer nada, imediatamente revela que Deus pode fazer algo. O Senhor não lhe mostra sua incapacidade para desanimá-lo, mas para que creia que Ele tem uma excelente oportunidade para trabalhar em você. Você deve dizer-lhe: Senhor, não posso fazer nada e tampouco quero tentar. Agradeço-te e louvo-te porque não posso fazer nada. Uma vez que uma pessoa compreenda que não pode fazer nada e que é totalmente incapaz, e quando vir que somente o Senhor pode fazer algo, dará graças ao Senhor e o louvará. Então entenderá que é muito natural dar graças ao Senhor e louvá-lo. É possível que antes se tenha lamentado pelas suas fraquezas ou tenha derramado lágrimas pelos seus pecados. Mas hoje pode gloriar-se e dar louvores. Você pode dizer: Senhor, agradeço-te porque não posso fazer nada. Agradeço-te porque não tenho possibilidade de vencer. Sou incapaz. Regozijo-me porque estou incapacitado. Regozijo-me porque não posso fazer nada. Somente tu podes fazer tudo. Se você fizer isso, vencerá.